Pode ser, meu irmão, tudo bem com você? Passando aqui antes de iniciar meu vídeo, de uma pequena ministração que eu fiz na minha igreja que eu congrego, sobre o tema da ira, como a ira pode afetar os nossos relacionamentos, as nossas atitudes, porque se nós tomarmos as nossas decisões baseadas na ira, no impulso, elas podem afetar outras pessoas e podem causar feridas. Então, que Deus abençoe você, que você possa acompanhar essa ministração e que ela possa edificar você, tá bom? Deus abençoe. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá vitória através de Cristo Jesus. Quero agradecer ao pastor Carlos por essa oportunidade e me foi dado o tema sobre a ira. Eu queria que os irmãos abrissem comigo, por favor, Provérbios capítulo 15, versículo 1. Provérbios capítulo 15, versículo 1. Graças a Deus. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Amém, os irmãos podem se assentar. Me foi dado o tema para falar a respeito com vocês sobre ira. Ira é o que causa a ira. A ira é um intenso sentimento de ódio, de rancor, dirigido a uma ou mais pessoas em razão de alguma ofensa, insulto, ou rancor generalizado em função de alguma situação injuriante, fúria, cólera ou indignação. São determinadas situações das nossas vidas que nós agimos, que nós tomamos certas atitudes, certas ações que nós agimos com a base da ira, e isso afeta muito a nossa vida, porque nós temos que entender que nós somos filhos de Deus, nós somos crentes, nós acreditamos em Jesus. Então nós não podemos ter as nossas ações, as nossas atitudes baseadas, tomadas na ira. A gente tem que ter as nossas atitudes baseadas na sabedoria, e essa sabedoria que vem do alto, que vem de Jesus. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes, porque quando nós tomamos atitudes na base da ira, nós não refletimos e nós não paramos para pensar, e às vezes a gente toma atitudes que podem afetar pessoas, pode causar feridas, pode machucar pessoas que nós amamos. Então nós temos que ter muito cuidado, e nós temos que pedir de Deus, para que Deus possa nos revestir com a sabedoria que vem do alto, para que nós possamos tomar atitudes não sobre a base da ira, mas sobre a base da sobriedade, do entendimento, sabendo que nós não devemos machucar as nossas pessoas, quem está ao nosso derredor, porque a ira se nós agirmos com base na ira, a gente acaba machucando as pessoas que nós amamos, e acaba gerando situações que podem causar feridas, e essas feridas podem ser para a vida toda, e isso pode mudar o jeito da pessoa agir com a outra pessoa. Tiago capítulo 1, versículo 19 fala sobre ira. Salmos 37, capítulo 37, versículo 8 fala sobre ira. Eclesiastes capítulo 7, versículo 9 fala sobre ira. Efésios capítulo 4, versículo 31 fala sobre ira. Provérbios capítulo 29, versículo 22 fala sobre ira. Provérbios capítulo 29, versículo 11 fala sobre ira. Como combater a ira? Nós podemos combater a ira através da oração, do jejum e da leitura da palavra. Por quê? Porque quando nós mais nos chegamos para mais perto de Deus, mais o Espírito cresce na nossa vida e as nossas vontades se diminuem. Glória a Deus. Então nós temos que nos achegar mais perto de Deus, porque quando nós nos chegamos mais perto de Deus, nós estamos falando para Deus: Deus, eu diminuo meu eu diminuo o que eu sou, as minhas ações, as minhas emoções, eu diminuo para que o Senhor cresça na minha vida e que eu venha tomar atitudes que guiem a minha vida, que guiem a minha família para o que é necessário, para uma ação que é de uma pessoa equilibrada, de uma pessoa sóbria, de uma pessoa que sabe tomar decisões. Porque o nosso maior exemplo de pessoa mansa e humilde de coração foi Jesus. Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 29. Deixa eu ler aqui rapidinho para vocês. Mateus 11, capítulo 11, versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Então nós temos que aprender que se Jesus ele era Deus em toda a sua glória, em toda a sua majestade, ele foi manso e humilde de coração.
nós também temos que ser. Nós não podemos tomar as nossas atitudes baseadas na ira, mas sim baseadas na sabedoria, e entendendo que, dependendo da nossa atitude, isso pode acarretar e pode afetar gravemente a outra pessoa. Nós também aprendemos com o apóstolo Paulo, quando ele diz sobre os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito são mansidão, domínio próprio e temperança. Mansidão, muitas pessoas falam, essa pessoa é mansa demais, a situação exige uma braveza, exige uma tomada de decisão, uma posição, e ele não faz nada, ele fica manso no quieto dele. Mas isso não é que quer dizer que a pessoa é fraca, isso quer dizer que a pessoa é mansa, ela é humilde, ela sabe se portar, se principalmente a pessoa for cristã e ela for mansa, porque ela sabe que Deus, o Deus que ela confia, vai agir, vai operar. Então, isso é importante na nossa vida cristã, sermos mansos. Outro ponto, domínio próprio. Nós temos que saber o nosso limite, até onde que nós devemos agir, porque nós somos humanos, nós somos cheios de falhas e de erros. Nós erramos, às vezes nós ficamos bravos demais também. Então nós temos que tomar cuidado, nós temos que saber onde que é o nosso domínio próprio, onde que nós devemos falar, não, aqui eu não vou ultrapassar a fronteira, porque eu sei que... Então, isso é essencial na vida do cristão, o domínio próprio, saber se segurar. A situação exige que eu opere de uma forma, mas eu vou segurar, porque se eu for fazer, eu vou fazer da maneira errada e eu vou acabar machucando quem eu não quero machucar. Temperança. O que é a temperança? A temperança domestica os instintos, modera os impulsos e apetites, e a sobriedade nas suas atitudes. São coisas essenciais que nós devemos ter na nossa vida de cristão. A ira traz contendas, intrigas e discussões, mas nós devemos agir com a sabedoria que vem do alto. O nosso Deus é um Deus de paz e exige que nós somos pessoas pacíficas, tardias em irar, agindo sempre com sobriedade e equilíbrio. Tem um versículo da Bíblia que diz que nós devemos ser tardios no falar, tardios no agir e ouvir mais. Por que Deus nos deu 2 ouvidos? Para que nós possamos ouvir mais antes de nós tomarmos as nossas decisões. Então que nós possamos tomar as nossas decisões baseadas na sabedoria que vem do alto, e sabendo que se nós tomarmos errado as nossas decisões, nós podemos machucar a quem nós amamos. Então que nesse início de tarde, nós vemos, se tiver alguém aqui que ira muito fácil, mas que nós possamos nos achegar diante de Deus e falar: Deus, eu sou desse jeito, eu sou dessa maneira, mas eu entrego a minha vida, o que eu sou diante do Senhor, que o Senhor possa me mudar, que o Senhor possa operar, fazer uma obra regenerativa em mim, porque eu reconheço que eu sou fraco, eu reconheço que eu iro muito fácil, mas o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.